Olá, o programa Encontro Fraterno de hoje traz o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, médico e conferencista espírita, para falar sobre o tema Saúde nas Relações Familiares. Fique conosco! Dr. Alírio de Cerqueira Filho é médico, pós-graduado em psicologia, homeopatia e também psiquiatria. Vamos conversar com ele sobre saúde nas relações familiares. Doutor Alírio, qual a dica para um casamento feliz? A dica para um casamento feliz é desenvolver 5 virtudes fundamentais para uma relação saudável: amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. Amor incondicional, apesar de muita gente refutar a questão, é muito importante a incondicionalidade, porque o amor verdadeiro é muito mais um ato de doar do que receber. É muito comum na relação conjugal as pessoas quererem receber sem doar, ou doar como se fosse uma troca com o outro. Usando o exemplo, como se ela desse: eu vou dar meio quilo de amor para você, você dá meio quilo de amor para mim. Essa condicionalidade acaba desgastando a relação. Então é necessário que haja uma incondicionalidade, no sentido de que é uma doação. Se o outro retornar, que bom. Mas se não retornar, esse ato de amor já satisfaz a pessoa que ama. Então, exercício de amor incondicional, consigo mesmo e com o cônjuge. Renúncia é muito importante, a renúncia ao parceiro ideal. Porque o parceiro ideal não existe, só existe nos contos de fadas e nas novelas de televisão, daqueles que casam e vivem felizes para sempre, um fazendo a felicidade do outro. Não é possível. Felicidade é algo que nós construímos ao longo de muito exercício de auto-amor. Então, é necessário renunciar a esse mito infantil, ver que nós somos pessoas que trazemos as nossas defeitos, trazemos algumas qualidades. Então, renunciar àquela pessoa que nós gostaríamos que ela fosse, uma pessoa com determinadas qualidades que ela não tem, e com determinados defeitos que nós não queremos que ela tenha, mas que ela tem. Então, essa é a pessoa real. A pessoa real, diferentemente da ideal, é aquela pessoa que nós convivemos. A ideal está na nossa mente. Quando nós queremos que a pessoa real seja idêntica à pessoa real, nós criamos grandes confusões na relação. Por isso é necessário renunciar a esse ideal que só existe na nossa mente e conviver com a pessoa real. A compaixão é uma virtude que entra quando nós nos deparamos com as deficiências do outro. Todos nós somos seres que trazemos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E se nós formos extremamente rigorosos com as imperfeições dos outros, o que vai acontecer? Nós criamos conflitos atrás de conflitos. Então, a compaixão é no sentido de você se compadecer da deficiência do outro que você não tem como mudar, sendo indulgente para com a imperfeição do outro, não conivente com a imperfeição. Fazer um trabalho de separação daquilo que é uma atitude da pessoa, da própria pessoa. Tem gente que não consegue fazer isso. Então, quando a pessoa comete algum deslize, o que ela faz? Ela vê a outra pessoa como uma pessoa execrável. O sentimento de compaixão, nós vamos, ao desenvolvê-lo, ver o outro como um ser que errou, mas que tem todas as condições de se aperfeiçoar com um erro, de reparar aquele erro. A mansidão e a humildade entram no movimento de nós nos sentirmos aprendizes da vida. Então, a relação conjugal é uma grande fonte de aprendizado. A gente diz que é uma experiência de desafio,
que nos proporciona muitas experiências de aprendizado. Então, quando nós focamos a mansidão e a humildade, nós vamos nos colocar como seres que trazem também as nossas deficiências, as nossas limitações, como os outros também trazem. E se nós estamos na mesma condição, por que exigir dos outros aquilo que o outro não pode dar? Então, para que tenhamos um casamento saudável, é fundamental desenvolver esses 5 sentimentos, porque eles são retroalimentados, um alimenta o outro, que vai alimentar o seguinte, criando um círculo virtuoso, bastante trabalhoso de ser desenvolvido, mas perfeitamente possível. Se nós formos buscar as relações saudáveis, as relações duradouras, esses 5 sentimentos estão sempre presentes. Se a pessoa ela entra na condicionalidade, exige do outro o que o outro não pode dar, o casamento desanda, não tem jeito de haver uma relação realmente equilibrada e saudável. E essa relação com os filhos, como é que deve ser esse relacionamento? Com os filhos é a mesma coisa, só que a diferença, diferentemente da relação conjugal, que é uma relação horizontal, a relação com os filhos é uma relação vertical, quando equilibrada. No passado, nós tínhamos muito comum a relação autoritária, que a gente chama de vertical rígida, em que o que importava era o bem-estar dos pais. Os filhos não tinham direito a nada. Com o passar do tempo, nós invertemos os valores. Hoje, existe a relação vertical invertida, que o que conta é o bem-estar dos filhos, o bem-estar dos pais fica em segundo plano. A relação equilibrada é uma relação, a relação pais e filhos equilibrada é uma relação em que ambos, pais e filhos, estejam sempre trabalhando para uma harmonia da relação. Ela é vertical porque o pai e a mãe têm um compromisso com Deus no conduzimento daquele irmão em humanidade que momentaneamente é seu filho, porque nós somos irmãos em humanidade, na verdade. Mas quando nós encarnamos no planeta, nós recebemos um pai e uma mãe para co-criar e colaborar com Deus na nossa formação. E por isso essa relação vertical do pai e da mãe conduzindo seus filhos para o bem, para o bom, para o belo, para a formação do seu caráter. Ok. A gente vai agora para o intervalo. Voltamos já já com o Dr. Alírio. Dramas da Bretanha. Um livro de Ivone Pereira, o espírito é Charles, e vem complementar a trilogia Nas Voragens do Pecado e Cavaleiros de Lumière. O drama de Bretanha acontece na França e mostra para nós novamente alguns espíritos que em provas reencarnatórias tentam se reequilibrar diante da justiça de Deus e principalmente aquela jovem da época de Paris, Ruth de La Chapelle, na Holanda, Berta, e agora na França se apresenta como Andréia, uma jovem doente, fragilizada, sempre melancólica e influenciada por um inimigo obsessor que estava ali ferrenho a vingar-se. Andréia, muito jovem, mais uma vez se apaixona e por esse amor resolve vivenciar novas experiências. Entretanto, o destino faz com que haja desarmonia, desavenças, culminando mais uma vez no seu suicídio, lançando-se ao mar. É importante nós nos apercebermos que através da leitura, mais uma vez, aquele grupo vivenciando aqui, na roupagem terrena, busca o seu aperfeiçoamento espiritual. Dramas da Bretanha, um livro muito bonito, muito interessante, agradável de se ler e que vale a pena nós nos
nós viajarmos na maravilha da leitura na França antiga. Boa leitura e lembrem-se, é uma trilogia, Voragens do Pecado, Cavaleiros de Lumière e Drama de Bretanha, e retratam experiências encarnatórias da médium Ivone Pereira. Boa leitura para todos. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Estamos de volta com o Dr. Alírio de Cerqueira Filho, que além de médico, ele é diretor do projeto Espiritizar da Federação Espírita do Mato Grosso. Dr. Alírio, em relação à religião, qual é a importância, a religião é indispensável na relação de uma família feliz? Desde que a religião esteja em sintonia com a religiosidade, sim. Porque existem muitas religiões que, ao invés de aproximar o ser humano de Deus, o afasta dele. E atualmente está muito complicada essa questão da religião, porque existem muitas religiões que são verdadeiros negócios em que espertalhões, utilizando da boa-fé das pessoas, acabam produzindo situações extremamente esdrúxulas que afasta o ser humano de Deus. As religiões que cultivam a espiritualidade e a religiosidade são muito úteis no ambiente familiar, porque a família, em torno da religiosidade, dessa religação com Deus, porque a religião todas as religiões deveriam religar a criatura ao Criador, mas nem todas fazem isso. Então, nós distinguimos religião de religiosidade. Então, essa religiosidade
e espiritualidade cultivada na família é muito importante para a harmonia do relacionamento conjugal e do relacionamento também pais e filhos. Então, por exemplo, no movimento espírita, nós preconizamos que pelo menos uma vez por semana a família se reúna no Evangelho no lar para cultivar a religiosidade, a espiritualidade, essa religação profunda com Deus. Quando o casal ele trabalha isso, ele vai exemplificar para os seus filhos essa ligação maior com Deus. O culto no lar, inclusive, é uma oportunidade de manter um diálogo até semanal, né? Uhum. Qual seria, então, a importância desse diálogo com a família num período em que a gente vive, onde os pais não sempre têm esse tempo disponível para a educação e para o diálogo com os filhos, por exemplo? O mais importante em termos de tempo, hoje, pela própria vida moderna, o tempo cada vez mais escasso. Mas nós sempre recomendamos aos pais que nos buscam em terapia que é fundamental, muito mais do que o tempo em quantidade, o tempo em qualidade. Quando eles estiverem com seus filhos, que aquele tempo seja exclusivo dos filhos. Porque é muito comum o casal que trabalha fora, ao chegarem, quererem ter um tempo só deles, ou individual, ou só do casal. Mas se eles têm filhos, esse tempo deverá ser, pelo menos algum tempo, exclusivo dos filhos, para uma convivência, para ver tarefas dos filhos, para uma conversa amistosa entre os pais e os filhos. Quando esse tempo é de qualidade, mesmo que não tenha grande quantidade do tempo assim, a relação pais e filhos se dá de forma harmoniosa. Agora, quando o pai e a mãe chegam em casa, querem assistir jornal, querem ler, querem fazer coisas só eles, isso vai ser muito nocivo na própria formação dos filhos. Gera aquilo que a mentora Joana de Ângeles chama de órfãos de pais vivos. Hoje é muito comum os órfãos de pais vivos em todas as classes sociais, em que os pais, eles apenas cocriam os filhos, mas não querem colaborar com Deus na formação dos filhos. Cocriar é fácil, é só fazer sexo, que havendo um óvulo maduro com o espermatozoide vai formar os filhos. Colaborar com Deus na formação do caráter do filho dá trabalho, e muitos pais não querem ter esse trabalho, e aí acaba produzindo essa aberração dos órfãos de pais vivos. Então, além desse tempo de qualidade, da religiosidade, existe mais alguma receita para uma família feliz? Receita não, porque a receita pressupõe você colocar uma pitada de uma coisa, de outra, e vai gerar algo a partir daquela situação, né? Isso é próprio para a arte culinária, para a gastronomia. Não existem receitas, mas existem recomendações gerais que cada família vai, utilizando dessas recomendações gerais, usando do bom senso, fazer dessas recomendações gerais diretrizes seguras. E uma diretriz que nós sempre recomendamos é o exercício das virtudes e o cumprimento das leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, que, segundo os mentores da humanidade, é a lei maior do universo, que organiza todo o universo. Assim, em resumo, essa lei, a lei de amor, nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós fazemos esse exercício de auto-amor, nós vamos, em família, fazer também exercícios de amor em família, daquele amor incondicional que falávamos agora há pouco. Ok. A gente vai agora para o intervalo, voltamos já já. Olá, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. Uma parábola muito pouco divulgada. Jesus comenta a respeito de um homem que, tendo
colhido muito e estava com os seus celeiros abarrotados, pensou: o que eu vou fazer? Meus celeiros já estão abarrotados. Já sei, vou derrubar esses celeiros, construir outros maiores. E hei de recolher lá todo o meu trigo e todos os meus bens. E aí sim, a minha alma poderá, tendo uma quantidade enorme de bens, poderá repousar, comer, beber e regalar-se. Mas Deus, diz Jesus, neste mesmo momento em que o homem planeja isso, Deus diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma. Ou seja, ele vai desencarnar. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim é a vida, muitas das vezes. Fazemos planos materiais, projetamos algo, mas o planejamento da espiritualidade com relação a nós, muitas das vezes, pode ser diferente daquilo que nós planejamos. Esse homem planejava comer, beber, regalar-se. Já está forrado, já está milionário. Como é o sonho de muita gente, ganhar na loteria e comer, beber e regalar-se. Mas e o plano da espiritualidade? E assim acontece muitas das vezes. Frustração, depressão, angústia, porque o plano da espiritualidade foi diferente daquele plano que nós traçamos como homens, como pessoas, esquecidos de que somos espíritos. Se isso aconteceu contigo um dia, veja quais são os planos que a espiritualidade tem para você. Porque muito além da necessidade do corpo, ou da vontade que temos de comer, beber e regalarmos, a programação divina que nós mesmos aceitamos e colaboramos no seu planejamento, antes de reencarnarmos aqui. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Buril de luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro. Um corte de outro corte se aproxima e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza,
o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende e perdoa, e agradece ao trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente em plena elevação, sempre mais alta e linda, quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. Bom, o programa fica por aqui e te esperamos no próximo encontro fraterno. Perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírio são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e tu que és a rocha,